meu áudio, eu quero falar. Então, se prepara já pensa em como você vai fazer esse momento. É muito importante que a gente entregue nossa vida nas mãos de Deus e esse é o momento para que você tenha como abrir seu coração, despejar, é lógico, a gente vai ter que fazer isso num momento pequenininho para não demandarmos muito tempo, mas é o momento para que você aí possa realmente dizer, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu entendo que essa necessidade é tão importante que eu preciso colocar aqui. E nada melhor do que a madrugada, onde ainda não tem tantas coisas atrapalhando a gente. Eu sei que alguns aqui, daqui a pouco já vão ter que estar dentro do ônibus, dentro do metrô, mas a maioria de nós ainda está paradinho, ainda está em casa, ainda é o momento onde você consegue relaxar e entrar em contato com o Deus Todo-Poderoso, porque isso é muito importante, que você esteja no silêncio para ouvir a voz do Deus Espírito Santo. Eu vou começar colocando aqui para você, é melhor, antes da música, deixa eu ler aqui contigo um texto, eu vou fazer ao contrário hoje. Deixa eu ler com você aqui um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, um resumo do que é o Evangelho. E a Bíblia diz assim para a gente em João, no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa só que a gente precisa entregar a vida nas mãos dele, porque ele já entregou a vida por mim e por você. Vou te convidar para fechar os olhos, baixar a cabeça, vamos falar com Jesus, para a gente começar essa nossa live aqui. Vamos falar com Deus? Deus querido, obrigado, porque em mais uma manhã, na número 7 das 10, nós estamos juntos aqui. Obrigado porque hoje nós podemos recomeçar mais um dia, te implorando, cuida de nós, nos abençoa, nos ajuda para crescermos e entendermos o seu chamado. Abençoa nosso dia, cuida de nós e ajuda para que todos que entrarem nessa live sejam realmente abraçados, cuidados, é, cuidados pelo Deus Espírito Santo, por Deus o Pai, por Jesus. Ajuda para que tudo que nós vamos fazer seja realmente para a sua honra e para a sua glória. Cuida da gente, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, mais cedo, além do texto bíblico, eu estava ouvindo umas músicas aqui para tentar encontrar um local, né, uma coisa para nós aqui podemos meditar e Deus mostrou essa música aqui. A gente tem encontrado coisas muito legais, coisas muito boas que têm tocado nosso coração, então por isso coloco ela aqui, dessa vez invertido, tá? Nós lemos primeiro o texto e agora eu coloco a música para que a gente possa entrar em contato com Deus de novo. E o Vitório. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para
Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, Seu amor vai arrancar o vazio que te atormenta. Só Jesus vai preencher. se tua vida Ele aceita. Pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, Não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. É Jesus. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Oh, volta agora para mim. Volta. Todo o tempo eu te amei. Deus seja louvado. Que bom que você está chegando aqui, que bom nós vamos começar esse momento para conversarmos com o Senhor, pedirmos, agradecermos. Antes disso, sempre separo aqui o nosso hino, tema, aquele hino que nós temos cantado nas igrejas, e por acaso, se você ainda não foi às igrejas, você por acaso não tem ido à igreja do Jardingá, à igreja do Parque Arariba, que estamos tendo semana cheia, ou então você não tem ido à igreja do Jardim Catanduva, durante as noites nós teremos movimentos especiais em todas as nossas igrejas, falando sobre os 10 dias de oração, sobre a busca do Deus Espírito Santo em cada uma delas. Hoje, inclusive, quarta-feira, culto em todas as igrejas. Escolha a sua igreja, sempre às 8 da noite, nessa ocasião, e nós vamos encontrar com você ali. Se você for ao Jardim Gá, estou eu lá. Se você for até o Parque Arariba, está o pastor Walter Tamandaré, 2. Com certeza vai ser muito legal que a gente possa encontrar você ali, combinado? Vou abrir para você aqui agora a nossa música tema. Aproveita dela também, ajuda, melhor, se entregue ao Senhor, permita que Ele aqui faça a diferença na sua vida também, porque hoje é o tempo. Que o Senhor se atuar com milagres espirituais, para ser usado.
Vamos começar nosso momento de pedidos e agradecimentos. Nós temos como abrir agora o espaço para algumas pessoas poderem colocar aqui. Se você tem o seu pedido, seu agradecimento, já se prepare aí para abrir seu áudio. Eu vou aqui para o pessoal do chat primeiro, tá bom? Bom dia, Vitória. Ela mandou aqui, bom dia a todos. Deixa eu ver quem mais. A irmã Neide Leite escreveu, bom dia, irmãos. Agradeço a Deus por acordar bem hoje. O meu pedido de oração é pelas famílias. Nós vamos orar pelas famílias que, obviamente, frequentam nossa igreja, ou então que estão aqui ao nosso redor, para que todos sejam cuidados pelo Senhor. Encontro aqui também o Marcos e a Shirlene. O pedido, o agradecimento deles, obviamente, pelo mesmo motivo. Eles estão agradecendo pela misericórdia de Deus, pelas orações que nós temos feito, porque o Marquinhos, o filho deles, está melhorando, está ficando bonzinho, logicamente ainda não para sair do hospital, mas tem demonstrado ali melhora, então isso é muito, muito bom. Deixa eu furar a fila aqui, ó. Como eu falei bom dia para a Vitória, ela mandou aqui o pedido agora. Eu quero pedir pelo Clube dos Desbravadores, nós vamos começar atividades e precisamos crescer em número de crianças, peço também pela vida espiritual da minha família e da minha, ou seja, ela. Muito bom, vamos orar por isso. A Maria José também, bom dia, Maria José. Ela escreveu aqui um agradecimento. Hoje eu tenho a agradecer. Os irmãos lembram que eu pedi um tempo atrás para orarmos pela liberação do sábado. Então, a diretora também é adventista e do NASP, ou seja, Deus seja louvado, com certeza. Alguém aí gostaria de fazer um pedido de oração? Gostaria de abrir o áudio? Falar? Senão eu tenho mais alguns pedidos aqui. Ok, eu sigo aqui, ó. A irmã Cleusa escreveu pra gente, bom dia a todos, que Deus abençoe o dia de todos nós, de cada um de nós. O Adriano escreveu, quero pedir pelo trabalho, pela família, pelos projetos da igreja. A Osana escreveu lá pra gente, bom dia a todos, peço oração pela igreja de Odivelas, é isso mesmo, né? Odivelas, em Portugal, que precisamos encontrar um espaço maior para as nossas reuniões de adoração. Deus seja louvado por isso. Vamos sim orar pela igreja aí em Portugal. Encontro aqui também a Cleide Góes escrevendo bom dia, peço oração pela minha mãinha, ela vai fazer uma cirurgia hoje, vamos orar por sua mãe, sim. A Miriam dizendo assim, bom dia com alegria, agradeço a Deus por minha família, e também pela família dos aventureiros. Eu hoje esqueci de pedir para alguém orar para a gente, então eu vou ter que apontar aqui, tá bom? Deixa eu ver se alguém consegue me ajudar, ou então tem alguém que gostaria de fazer essa oração. Gostaria de abrir o áudio aí e fazer essa oração para a gente. Olha o Haroldo ali, ó, agradeço pela vida da minha família, muito bom. Quem foi que abriu o áudio? Alaide? Bom dia, pastor, que Deus abençoe a todos, que a sua palavra venha trazer conforto a todos nós, os participantes, e todos a nossa família. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus seja louvado. Deixa eu ver quem mais aqui pode participar. Temos espaço para mais alguém. Não tendo. Irmã Laide, como eu vi que a senhora conseguiu falar aí, a senhora consegue dirigir essa oração para a gente, por favor? Orando pelos pedidos. Primeiramente, irmãos, vamos nos concentrar, pedir a presença do Espírito Santo e vamos orar. Querido e santo Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui na vossa presença. Senhor, te agradecemos, porque Jesus dissesse onde estariam dois ou mais, ali o Senhor estaria. Então, muito obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Hoje, Senhor, nós queremos nos entregar
todos nós que estamos participando, nossos familiares, os nossos amigos, a nossa família toda, Senhor, mas a tua família também aqui neste planeta, Senhor, também rogamos por eles. Senhor, hoje eu quero te pedir que visite todas as pessoas que estão enfermos do corpo, Senhor, mas também enfermos do espírito, Deus de misericórdia. Também te pedimos, Senhor, que apresse a tua vinda, Jesus. Apresse a tua vinda, porque este planeta está muito sem Deus, muito sem a tua presença. Então, Senhor Jesus, venha logo. E é em nome de Jesus que pedimos as tuas bênçãos e mais uma vez nos entregamos a ti. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã. Que bom que a gente pôde ter esse momento de oração. Se você tiver outros pedidos, você pode colocar aqui no chat. Nós continuamos recebendo, obviamente, durante todo o tempo da live. E Deus seja louvado com tudo que vai acontecer aqui. Obrigado, irmã Laide. Durante todos esses dias, nós temos separado uma oração diferente, uma oração gravada, com um tema específico. Essa oração falando sobre um dos... não é dons, eu estou sempre com o dom, que a gente falou sobre dom várias vezes, mas uma das facetas do fruto do Espírito, para que nós aqui oremos e intercedamos com Deus, solicitando esse poder. O tema de hoje é sobre fidelidade, e o pastor Wallace Barbosa é quem preparou esse material para que nós pudéssemos orar junto com ele, pedindo por mais uma dessas facetas do fruto do Espírito. Vamos orar junto com ele também? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se cada manhã. Está escrito em Lamentações 3, 22 e 23. Isso mostra que a fidelidade de Deus é constante e diária, todo o tempo. O Espírito Santo quer nos ajudar a refletir essa fidelidade em nossa vida diária, no cotidiano. Em um mundo onde tantas coisas são passageiras, desesperadoras, relacionamentos são cada vez mais superficiais, o Espírito Santo me chama para ser fiel a Deus, a nós mesmos e aos outros. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Ele mesmo, quando falhamos, nunca nos abandona. Ser fiel é cumprir nossos compromissos, manter a nossa palavra, permanecer firmes na fé, mesmo quando é difícil. Hoje pergunte-se para você mesmo, em quais áreas de sua vida você precisa praticar mais fidelidade? Qual área? Pode ser no relacionamento com Deus, com a sua família, no trabalho, com os amigos, no seu compromisso espiritual com Deus e com você mesmo. Vamos orar juntos? Querido Deus que está no céu, fortalece em mim o desejo de ser fiel a Ti. Que o Espírito Santo me guie cada dia para que eu possa tomar decisões sábias em minha vida, em minha reação, as minhas ações, meus pensamentos sejam batizados pelo Espírito Santo, produzindo em mim fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Que a fidelidade do Espírito Santo guie seus passos hoje e sempre, trazendo segurança, paz ao seu coração e à sua casa. Amém. Que mais essa faceta do fruto do Espírito possa ser para nós uma busca, a busca que nós vamos fazer hoje. Vamos lá, dia 7, o material que nós temos aqui indica para a gente que nós já estamos depois da metade, ou seja, já no caminho para o final dos nossos 10 dias de clamor, e tem sido muito bom poder clamar, poder começar o dia aqui, de alguma forma, buscando a Deus de coração e tentando meditar um pouco na palavra dele. Antes de começar, eu tenho 3 pontos que eu preciso falar com você aqui. Primeiro deles, nos últimos anos, não tem sido muito forte o chamado para o jejum. E eu entendo até porque, eu te explico para você que ainda não entendeu, antigamente, quando nós tínhamos 10 dias de oração, nós também colocávamos o restinho do nome e 10 horas de jejum. Nós não temos muito incentivado de forma muito forte para que a igreja faça como um corpo, porque nós até compreendemos que aquela dica de Jesus, né, quando for fazer um jejum, faça você e Deus, converse com ele, seja uma entrega particular, não uma entrega coletiva. Esse é um momento particular onde você tem que realmente conversar com Deus, ter esses momentos de oração, mas isso pode ser realmente
íntimo pode ser você e Deus. Por isso, o chamado para a gente é que, durante esse próximo sábado, se você tiver condição, se sua saúde permitir, imagina, você tem um remédio controlado, você precisa tomar junto com o alimento, por favor, vá no caminho para que sua saúde esteja bem. Mas o jejum, ele é muito importante para que nós possamos entrar em contato com Deus. E o convite para que você passe 10 horas em jejum. Pode fazer sua escolha aí, de repente, começando na madrugada, depois do jantar, ir até amanhã, melhor, ir até o período do almoço ali, ou então estendendo um pouco mais do começo da manhã até o momento onde você contar ali 10 horas, imagina, 6 da tarde, 16 horas, a partir das 4 da tarde você já estaria livre ali para poder comer. Então, se organize, pare um pouquinho, que a gente não deixa de tomar nunca água. A água nós tomamos enquanto estamos em jejum, o que a gente tira é o alimento, ok? E não é muito difícil você, por exemplo, que trabalha na cidade de São Paulo, passar depois do meio-dia sem comer, almoçar ali 3, 4 da tarde. Então, não é muito difícil que a gente faça isso a serviço de Deus, para que nosso coração esteja mais perto dele. Presta atenção, a gente não barganha com Deus, esse é um ponto muito importante. Eu não faço jejum para convencer a Deus a me fazer alguma coisa, não. O jejum ele tem que ser para me transformar, para trabalhar o meu coração. Então, isso é muito importante para você. Segunda coisa é que na igreja do Parque Arariba, para você que mora aqui pertinho da gente, nós teremos o Amanhecendo com Deus. Nós precisamos mudar o horário nesse final de semana. Ao invés de ser às 5, será às 6 da manhã. Então, você que mora aqui pertinho da gente, por favor, se você quiser ir lá, quiser participar, vai ser um culto especial a partir das 6 da manhã, entre 6 e 8 da manhã, porque a partir das 9 nós temos o programa normal em todas as igrejas, por isso, se você quiser ir participar desse momento especial, vai ser muito bom que você participe. E aí, te coloco mais uma coisa, às 5, no sábado, eu vou estar aqui de novo, como o último dos nossos encontros. Então, você não vai perder, você não vai ter vazio esse momento às 5 da manhã, você, na verdade, vai só juntar. Ao invés de você estar às 5 comigo e depois ir só às 9 para a igreja, porque aqui todo mundo participa da lição de escola sabatina, certo? Então, ao invés de você fazer um e depois dar um tempo e aparecer só no outro, o chamado é para que você tente emendar. Se você mora aqui pertinho, participa às 5 junto com a gente, depois às 6 lá no Parque Arariba, e depois às 9 você vai para a sua igreja, para que todos nós estejamos juntos nessa quase vigília de oração, esse momento estendido, onde nós vamos poder entrar em contato com Deus. Aqui estão as 3 coisas que você precisa ter para a gente poder se preparar ou trabalhar nosso coração. Vamos então para o nosso material. O título de hoje é Condições para receber o Espírito Santo. O texto separado para a gente é Lucas no capítulo 11, dos versos 10 a 13. Na Bíblia eu encontro o texto que diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. As 2 perguntas que tem aqui na lição me chamam muito a atenção, além do texto. O primeiro deles é esse daqui, um momento para refletir o que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Se você entender o que significa ser cheio do Espírito Santo, você vai compreender o chamado de Deus para você. Ser cheio do Espírito Santo é todos os dias se lembrar e buscar a Deus em oração, fazendo com que essas facetas do fruto do Espírito, com que os dons que Ele te concedeu e os presentes que Deus dá para a gente diariamente, sejam usados todos a serviço do Senhor, para que a gente consiga mudar não somente o nosso coração, mas a sociedade onde a gente mora, uma vida de cada vez. Quem sabe hoje é o dia de você trabalhar para transformar a vida da sua casa, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, ao invés de usar os dons, ou então o presente das facetas do fruto do Espírito para fazer qualquer coisa, gaste para que a sua vida, para que o seu lar seja moldado e trabalhado diariamente.
Esse é o motivo que nós temos que fazer aqui. E aí, a segunda pergunta é a continuação dessa. Agora, na nossa revista, no Tempo de Orar, eu leio ali: quais são as áreas da sua vida que ainda não pertencem totalmente a Deus? Pense nisso. Quais são as áreas da minha vida que eu ainda não entreguei nas mãos do Senhor? Alguém pode falar assim: ah, pastor, eu já entreguei tudo. Sim, mas você se lembra que nesse mundo nós não teremos, em momento algum, segundo o que a Bíblia fala, um momento de perfeição, um momento onde nós vamos olhar para dentro da gente e dizer assim: pronto, terminei, já estou espiritualmente completo. Por isso a pergunta de quais áreas da sua vida você ainda não entregou a Jesus, ela é muito válida, ela é muito importante, porque nós precisamos entregar parte por parte da nossa vida diariamente. Isso significa que você precisa buscar a Deus diariamente, pedindo o dom do Espírito Santo diariamente. Volto para o texto, e aqui vem as condições para que você possa receber o Espírito Santo. Para que você receba o Espírito Santo, você precisa entender o que Jesus está falando no verso que nós lemos. Lucas, no capítulo 10, no capítulo 11, no verso 10 a 13, diz assim: pois todo o que pede, recebe. Essa é a condição para receber o Espírito Santo. Olha só, encontrei aqui em um dos textos de Ellen White que foram colocados aqui para a gente. Eu estou encontrando o segundo texto da parte de testemunho inspirado, na página 27, que diz assim: Deus não nos diz, peça uma única vez, e ele será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos, que incansavelmente em oração, a prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber aquele que pede. O outro texto, logo em seguida, continua dizendo assim: o tempo decorrido não mudou a promessa dada por Cristo ao partir de que ele enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos seres humanos. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Por que é que Deus ainda não derramou o Espírito Santo de forma poderosa na nossa vida, dos nossos amigos, dos nossos parentes? É porque nós ainda não permitimos ou não pedimos o suficiente. Não pedimos diariamente, não insistimos, não dissemos assim: Senhor, precisamos, vamos lá, preciso da sua ajuda. Me lembrei aqui, há alguns bons anos atrás, eu tive a oportunidade de poder colportar. E eu, de vez em quando, me lembro disso, e lembro que foi dos momentos mais especiais da minha espiritualidade. E sabe por que foi um dos momentos mais especiais da minha espiritualidade? Foi porque eu estava precisando de verdade. Esse é o motivo. Não é porque eu sou especial, não é porque alguém que consegue o Espírito Santo é diferente de você, mas é porque essa pessoa estava precisando de verdade. Quando fui colportar, eu digo que a colportagem não é o meu dom. Eu tinha dó das pessoas, eu oferecia, via a necessidade da pessoa e dava o livro. E ali eu não ganhava dinheiro com aquilo. Então, durante as 3 experiências de vender livros, eu não consegui ser bom naquilo. Eu saía com o mínimo possível das campanhas de colportagem, só que naqueles momentos eu tinha um real contato com Deus. Eu aprendi como mudar minha vida, aprendi como passar por vários momentos para conseguir receber o Espírito Santo e o poder dele, porque em alguns momentos estava na hora do almoço, estava na hora do jantar, e eu não tinha feito a refeição anterior ainda, eu estava com fome, eu estava com alguma dificuldade, e eu dizia assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer não, é contigo, vamos lá, preciso da sua ajuda. Sabe aquela hora que você diz assim: Senhor, é contigo, porque eu não tenho o que fazer? Nós muitas vezes precisamos realmente dessa necessidade. Por isso, talvez, o Senhor permita que as dificuldades e lutas ainda cheguem sobre nós, que as maldades do mundo ainda nos alcancem, para que o nosso coração continue sendo moldado ou alertado de que nós precisamos de Deus diariamente, precisamos do Espírito constantemente, e aí sim, entendendo essa necessidade, nós vamos sim virar para Deus e dizer: Senhor, como eu preciso, por favor, me ajuda.
É o que Ellen White diz aqui, quando ela diz assim: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Infelizmente, em nosso meio ou em qualquer outro lugar, existem boas pessoas que conseguem buscar o Senhor e outras que, infelizmente, não estão buscando o Senhor. Por isso, o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre todos, mas ele pode ser derramado. Basta que nós compreendamos a necessidade, basta que nós nos entreguemos a Deus de forma verdadeira. E aí, eu repito a pergunta para você: quais áreas da minha vida ainda não pertencem totalmente a Deus? Sabe por que a gente ainda não se entrega completamente a Deus? Porque nós não sentimos a necessidade real. É quando a gente está em uma dificuldade muito maior do que aquilo que nós podemos enxergar, que nós então conseguimos direcionar o nosso coração. É aquela história. Ontem, uma das igrejas esses dias, que falava com um dos parentes, e ao falar com um parente por aqui, essa pessoa dizia: nossa, mas está muito difícil minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu trabalho, e meu trabalho é muito grande, eu trabalho num horário lá, e quando a pessoa falou um horário, não era um horário grande, extensivo, era um horário que dava tranquilamente para dormir. E aí fiquei quieto, ainda deixando que outras pessoas continuassem no aconselhamento, só que teve uma hora que eu não aguentei, porque eu virei para minha esposa e falei assim: mas espera aí, nós todos trabalhamos, e muito mais do que isso. A gente trabalha horário completo imagina lá, de 6 até 6 da tarde, e quando chega a noite, a gente ainda vai estudar, a gente ainda vai para a faculdade, a gente ainda faz tal coisa, ou seja, todos nós já passamos por isso, e fizemos tudo que era necessário para ter dinheiro em casa, para manter uma família, para cuidar da casa, para cozinhar, passar, lavar, e ainda assim ter um trabalho e um estudo. Ou seja, quando é importante, você sabe como é que funciona. Quando é importante, a gente se desdobra, a gente deixa tudo, a gente faz de tudo para que aquilo realmente aconteça. O problema é que nós não estamos entendendo o quão importante é ter Deus e o Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Nós continuamos vivendo como se pedir o Espírito Santo fosse uma coisa aleatória, uma coisa que pode acontecer ou não. Segundo o que a Bíblia fala e o testemunho inspirado também coloca na nossa frente, se nós não pedirmos o Espírito Santo, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não teremos a capacidade de poder entrar em contato com Deus verdadeiramente. Nós não teremos nosso espírito, nossa vida transformada, nós não teremos o passe de entrada no céu, que não pertence a gente, mas é o Deus Espírito Santo, é de Jesus quem pode conceder a cada um de nós. Por isso eu vou para os últimos 2 textos que eu quero ler com você, tá bom? O último deles está ali no Serviço Cristão. Ellen White escreve na página 206, e ela diz assim, ó: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus. Nós precisamos ser cooperadores de Deus, mas muitas vezes o que a gente acaba fazendo é indo à igreja só para pedir, só para dizer: Senhor, eu preciso, quando na verdade o que deveríamos ser era ajudantes ou cooperadores do Deus Todo-Poderoso. Por último, 2 trechinhos aqui nesse último chamado que existe, o chamado de vida transformada. A Bíblia, ou melhor, a lição diz assim, ó: a Bíblia diz que o Senhor Jesus se esvaziou assumindo da forma de servo. Da mesma forma, para recebermos a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Isso significa renunciar ao orgulho e aos desejos carnais. Significa que essa entrega não anula nossa identidade, mas abre espaço em nosso coração para que Deus haja plenamente em nós. A continuação fala assim: para realmente experimentar a plenitude da presença divina, é necessário pedir que Deus nos esvazie do orgulho, dos desejos egoístas e das preocupações mundanas que tantas vezes ocupam o nosso coração e nossa mente. Nessa manhã, o chamado para você é que você peça a Deus esvaziamento. Engraçado, né? Porque a gente só pede bênção. A gente só pede: Senhor, me dá mais, eu estou precisando de mais bênção, preciso de mais mais uma coisa aqui. Quando, na verdade, o que nós deveríamos pedir é esvaziamento. Esvaziamento das nossas próprias forças, porque é só assim que Deus pode nos completar, nos encher
de Deus, Espírito Santo, que é a fonte de toda a sabedoria, a fonte de todo cuidado, a fonte de tudo o que o Senhor pode e quer fazer por cada um de nós. Nós vamos entregar nossa vida agora em oração, tá bom? Então, não esquece de onde você está aí. Orar fervorosamente ao Senhor. Primeiro, falando sobre os amigos de fé, aqueles que você tem orado durante esses 10 dias. Segunda coisa, não se esqueça de pedir a Deus por essa transformação, mas também pelo esvaziamento do seu eu. O exemplo de Cristo, quando ele se esvazia de todo o poder que ele tinha, para poder aqui depender completamente do Espírito Santo, quando ele estava aqui na Terra, é o nosso exemplo, é o que nós devemos fazer. Devemos permitir que ele nos esvazie, para que então os desejos egoístas, as preocupações mundanas possam sair de nós e nós possamos entrar em contato com o Deus Todo-Poderoso. Entrega a sua vida às mãos de Deus mais uma vez. Diga sim para Ele e permita que Ele, mais uma vez, seja Deus para você. Nós vamos orar e depois vamos ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, você se entrega ao Senhor. Vamos falar com Jesus? Deus querido, mais uma vez nós te imploramos, cuida da gente, fala no nosso coração, e aqui, nesse lugar onde estamos, não um lugar físico, porque cada um está num lugar, mas um lugar espiritual onde nós estamos, que o Senhor haja poderosamente em nosso coração. Entendemos que ter ao Senhor é a coisa mais importante que nós precisamos. A necessidade mais latente que nós temos não é de dinheiro, não é de comida, não é das coisas materiais, mas é sim da presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, por favor, fala nosso coração, cuida de nós, nos ajuda para estarmos cada vez mais perto de Ti. Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia, que você esteja cada vez mais pronto e preparado para receber ao Deus Espírito Santo. Aproveita essa música para que sua vida também seja transformada. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fica com Ele. Te encontro amanhã às 5 da manhã. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.